Isso me lembrou aquela frase famosa que diz: ame pessoas e use objetos. Não confunda os dois. Uhum, é isso aí. E quando a gente fala de coisificação, tem algumas consequências. E você falou algumas delas, mas eu queria ouvir mais sobre as consequências mais graves da coisificação. Bom, Felipe, eu acho que existem várias consequências da coisificação dos seres humanos, né? Eu poderia enxergar diversos problemas. Eu acho que o primeiro que me vem à mente é a sabotagem do projeto de Deus para os relacionamentos humanos, né? Deus não nos criou para que o nosso relacionamento fosse interesseiro, fosse utilitário. Quando você usa pessoas, você transforma, como eu mencionei, né, seres criados à imagem e semelhança de Deus em seres inanimados, por assim dizer, porque você está transformando uma pessoa num martelo, uma chave de fenda. Então, esse é o primeiro problema. É um problema até filosófico, né? Não foi para isso que o ser humano foi criado. E, então, você já está de cara sabotando o projeto de Deus para os relacionamentos humanos consequentemente, você está indo contra a vontade de Deus. E, por definição, você está pecando, né? Então, você enxergar um ser humano como um meio para um fim, no meu entendimento, é um pecado. É muito frequente a gente enxergar pecados dentro da linha do fazer ou não fazer, do sim ou não. Eu fiz sexo fora do casamento, é pecado. Eu, eu falei uma mentira, é pecado. Então, é sempre na linha do fazer. Mas existem princípios no Evangelho que, uma vez violados, eles também constituem pecado, sem que aquilo tenha sido uma ação necessariamente, né? Então, a desqualificação de um ser humano como ser humano é pecado. Por exemplo, se eu pegar um paralelo, o racismo, ele é pecado? Por quê? Onde na Bíblia que está dizendo que racismo é pecado? Você não vai encontrar isso na Bíblia, né? Você não vai encontrar na Bíblia que escravidão é pecado. Porém, e olha que você até tem lugares da Bíblia que falam sobre escravidão, o que você tem que fazer com o escravo, né? Os escravocratas, eles usavam a Bíblia como um argumento para a escravidão, né? Você não vai encontrar na Bíblia que aborto é pecado, explicitamente, né? É, e quais são os princípios por trás disso? Aí você tem que ver. Existe um princípio que é o princípio da dignidade humana. O racismo ele é pecado porque ele fere o princípio da dignidade humana. O aborto ele é pecado porque ele fere o princípio de que toda vida pertence a Deus, né? Você pode até aplicar o não matarás, mas aí você vai ter o argumento dos abortistas, né? Ah, mas aquilo é um aglutinado de células, aquilo não é uma pessoa. Então é difícil solucionar isso? Não, não é difícil. É um princípio do direito à vida, é um direito à dignidade, direitos humanos, né? Outro dia alguém veio discutir comigo, aborto é questão de saúde pública. Eu falei, não, não é. A questão de saúde pública é câncer, é tumor, é vírus, é bactéria. Um ser humano é uma questão de direitos humanos. Então, existem princípios que têm que ser obedecidos. E esse é um princípio muito importante. E que, quando ferido, ele se converte em pecado. Então, quando você usa uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus como um cano para levar água até onde você quer que aquela água caia na tua caixa d'água, essa pessoa se torna um objeto. Você está indo contra a dignidade que Deus lhe conferiu.